Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a mais um episódio do programa Previdência nas Artes Entrevista, uma produção do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no qual nós conversamos com os autores que participaram desta fantástica obra, A Previdência nas Artes, publicada pela editora Alteridade no ano de 2021. Eu sou o professor Fábio dos Passos e está aqui comigo o professor Alexandre Triques para esse bate-papo de hoje. Olá, Fábio. Olá a todos e a todas. Hoje vamos ter a grata alegria de receber um amigo, um colega, um grande professor, escritor, uma pessoa estimada por todas, que é o professor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, que foi um dos articulistas, da obra que o Fábio acabou de referir, então escrito pela Vânia Alice Ferreira Lima Campos e o professor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, que tem o título de Canto Popular e Proteção Social. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né, Fábio? É isso aí. Antes de a gente convidar o professor Marcelo para entrar na sala aqui para conversar conosco, vamos pedir para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando esse projeto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que aproveite para deixar um comentário para a gente aí, fazer uma referência, dizer se está gostando ou não, sugerir algum dos articulistas dessa obra com quem você queira nos ver conversando aqui, trazendo para esse bate-papo, né? Vamos lá, professor Marcelo, pode chegar com a gente aqui? Boa tarde, quem boa tarde, bom dia, quem é de bom dia, boa noite, quem é de boa noite, né? Muito obrigado aí, a honra de estar com vocês aqui, de participar, trocando aqui algumas ideias interessantes sobre as artes, né? Eu acho que temos muito a falar, muito a dizer. Nesse nosso bate-papo aqui, nós estamos na cozinha da tua casa, estamos deixando as formalidades de lado, os doutores um pouquinho de lado e conversando mais intimamente um pouquinho. E para isso a gente queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da tua história, nos dissesse a quem está nos assistindo. É pouco provável que alguém que esteja nos assistindo ainda não te conheça, ainda não saiba quem é Marcelo Barroso. Mas conta pra gente um pouquinho de onde você é, como é que foi a tua entrada para o direito, para a docência. Eu nasci em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, tive uma infância muito alegre, joguei muita bola. Eu ainda era do tempo que jogava bola na rua, mas desde muito pequeno, eu ainda lembro disso. Eu comecei a estudar com 3 anos de idade, numa escola chamada Castelinho Vermelho. Olha que legal. E era um castelo. Bacana. Era bacana mesmo. Ele tinha as pontas. Era aquilo a escola. Eu adorava ir para lá. Eu amava ir para aquele lugar, porque eu ia para um castelo. Aquilo ali foi para mim, talvez, uma introdução interessante no estudo. E não parei, né? Até hoje nós estudamos, mas passei por muitos lugares, sabe? Estudei num outro lugar também mais próximo do escritório do meu pai, e talvez aí a influência de infância, né? Meu pai é advogado, ele mantinha o escritório e eu fui estudar próximo ao escritório, então volta e meia eu estava no escritório aguardando para ir ou para voltar para casa. Eu sempre fazia um pit stop ali no escritório, via aquela movimentação, aquilo me impressionava e eu acho que já pensava ali, eu acho que eu quero ser alguma coisa parecida. Dali eu comecei a desenvolver e depois fui para a escola pública. A escola pública me acompanhou durante muito tempo da vida. Estudei numa escola estadual aqui em Minas Gerais, chamada Escola Estadual Cesário Alvim. Eu adorava a pizza de lá. Eu tenho que contar essa passagem. As aulas não tem tanto, mas a pizza era fantástica, né? Vocês vão achar incrível essa pizza. Era uma cantineira que tinha lá, e ela sempre vendia a pizza, custava, sei lá, 5 centavos, alguma coisa, 5 centavos de cruzeiro, aquela moeda antiga, né? E tinha um bolo, ela fazia um bolo com a massa fininha e colocava em cima sardinha enlatada, que ela fazia um molho ali, colocava, mas aquilo ali era a 8ª maravilha do mundo, sabe? Uma pizza de sardinha. Eu apaixonei com o negócio, eu ficava esperando a hora do recreio, né? Quem não se lembra do recreio? Sim, recreio. Do recreio, apesar de levar a merendeira, a gente tinha uma merendeirazinha que levava, com suquinho, com água, aquela coisa toda. Mas eu lembrava muito da pizza, né, da senhora lá, que era essa pizza maravilhosa. Aí depois
veio um desafio interessante para mim. Eu lembro da minha mãe perguntando se eu tinha 10 anos de idade. Ela falou assim, bom, agora você vai para o ginásio. Era ginásio mesmo, quinta série. Você vai para o ginásio. Para onde você quer ir? Aí eu falava, eu não sei, qual que a senhora acha? Falei, olha, tem uma escola aqui que você tem que fazer prova e tudo, mas é uma escola militar, você tem que cortar cabelo, engraxar sapato. Eu falei, isso para mim acho que não é problema não, mãe. Como é que chama esse colégio aí, essa escola? É um colégio militar. Eu fiz a prova, passei e ali fiquei. Né? Eu fui aluno egresso do Colégio Militar de Belo Horizonte, CMBH, e nós desenvolvemos ali todo o estudo e o gosto pelo estudo, até que eu fui, inclusive, seguir. Eu cheguei aí para Campinas, a Escola de Cadetes do Exército, cheguei para a AMAN, Academia das Agulhas Negras, mas quando eu fui para a AMAN, né, eu já tinha passado em Direito na Universidade Federal. E eu tinha um sonho. O meu sonho era, talvez aquele sonho de infância, né? Eu queria ser advogado, não tem jeito, eu queria ser. Né? Meu pai advogado e minha mãe professora. Então pronto, eu consigo fazer as duas coisas, de ser advogado e professor. E fui perseguindo aquele sonho. Na faculdade, nós não tínhamos na época, o direito previdenciário. O direito previdenciário era uma matéria optativa no final do curso, mas aquilo me chamou a atenção desde o início. Por quê, né? Optativo. E uma coisa que eu falo muito, eu falo isso para os meus alunos, né? Assim, não adianta eu fazer tudo que todo mundo faz. Eu vou ser mais um a fazer. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu preciso contribuir de forma diferente. No início do curso, quando falou em previdenciário, aquilo já me chamou a atenção. Eu já comecei a estudar paralelamente aquilo. Falei, vou estudando aqui, vou ver onde é que dá. Na minha época não tinha trabalho de conclusão de curso na faculdade. E tinha matéria optativa. E quando eu fui cursar o direito previdenciário, adivinha, não tinha professor. Mas do limão nós fazemos a limonada, né? A ideia é mais ou menos essa. E daí eu falei, bom, tá aqui, se não tem professor, eu quero ser professor, quem sabe eu venha a ser professor de direito previdenciário. Né? Surgiu aí a oportunidade, né? Surgiu ali a oportunidade né, talvez, e já comecei a trabalhar em cima disso. Mas você ultrapassou isso, você foi para o mestrado, foi para o doutorado e tal. Conta para a gente um pouquinho disso, qual é a tua titulação atual e como é que aconteceu essa carreira pós-universitária sobre o aspecto acadêmico. É muita sede, né? Eu senti muita sede. Cada vez mais que a gente aprende, a gente quer aprender mais. Eu já ouvi dizer que saber é sofrer. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que saber é saber viver. Eu acho que a gente precisa conhecer e eu acho que a gente tem que ser desafiado o tempo inteiro, sabe? Eu acho que não se acomodar, dar exemplos para os filhos, para os amigos, para as pessoas que estão ali, talvez no momento de buscar algo, né? Você fala, não, olha, tem. E aí eu falei, se eu quero, para ser professor, eu tinha que ter pelo menos um mestrado. Então, o mestrado foi o mínimo necessário. Mas quando eu ingressei no mestrado, o horizonte que se abre é muito grande, e aquilo ali começa a te incentivar, e do mestrado já vem a parte literária, que eu comecei a escrever, bons professores, eu tive magníficos professores que me estimularam, e eu comecei a escrever, fiz o mestrado, não em Direito, meu mestrado não é em Direito, meu mestrado é em Administração Pública, porque eu quero ver outras áreas do conhecimento, né? Eu não quero ficar limitado só ao direito. E as artes nos proporcionam isso, né? Nós temos que buscar a cultura de uma forma mais ampla. Daí veio a dissertação do mestrado, virou um livro, que depois eu falei, agora é o doutorado, busquei o doutorado, aí sim eu voltei para o direito público. O doutorado foi na PUC, foi a primeira, o mestrado já foi numa instituição pública, e o doutorado foi a primeira instituição privada, propriamente privada, que eu cursei na carreira. É curioso isso, todas foram instituições públicas. Não parei, não paro, estimulado pelos amigos, principalmente, pelos alunos, principalmente, pela família. Se vocês observarem lá na minha citação de referência das minhas obras, eu sempre coloco, se vi mais longe, foi porque subi em ombros de gigantes. E há cerca de um mês, eu concluí o pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o pessoal falou, você acabou, você já fez tudo, já foi no pós-doutorado. Não acabou não.
ainda quero fazer outro pós-doutorado, e de preferência que seja agora com mais maturidade, né, fora do país. Né? Que legal. Já é essa. Não parei, não. A gente percebe, nós que convivemos há algum tempo contigo, a sintonia que tu demonstra ter, a sintonia que vem para nós que convivemos contigo com relação a Vânia Alice, né? A forma como vocês trabalham o próprio direito em conjunto, na condição docente, produção acadêmica, e ela é coautora do artigo Canto Popular e Proteção Social. Não poderia perder a oportunidade nós não poderíamos perder a oportunidade de ter algumas palavras tuas sobre essa parceira intelectual, uma professora extremamente dedicada, estudiosa, querida, uma pessoa que agrega muito ao direito previdenciário, né? E faz parte desse teu projeto aqui na obra, né? Essa sintonia, para mim, é muito clara quando nós nos encontramos nos eventos, né? Ela é mais do que coautora, ela é cúmplice, ela é parceira, ela é companheira, ela é colega de escritório, ela é colega docente. Então, assim, é uma pessoa iluminada, eu sou iluminado também por ter essa pessoa do meu lado, a Vânia, né, minha esposa, divide os artigos. A ideia foi dela sobre esse artigo, eu gostei, falei, não, vamos escrever, vamos falar assim, e vamos trabalhar essa questão. E é uma parceira, é fora de série. Eu não consigo me imaginar, tanto na vida, né, cotidiana do ser humano, quanto na vida profissional. A gente tem uma sintonia, a palavra é essa, Trique, sintonia. Marcelo, você e a Vânia trouxeram para a gente aqui nesse texto uma personalidade fantástica, incrível da cultura brasileira, né? Nós estamos os dois entrevistadores aqui, o Alexandre e eu, no sul do Brasil. Você está no meio do país, né, em Minas Gerais, e um pouquinho mais para cima nós tínhamos a referência que você nos trouxe aqui, o grande Raul Seixas. E você usa aqui, Marcelo, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, uma música que eu acho incrível, é uma música que nos instiga a pesquisar vários fatos históricos que ele refere, en passant, ao longo dessa música. É muito, muito provocativo isso, né? Raul é uma figura fantástica, né? Realmente uma figura mística acima de tudo, né? Exato. E aquela história, né? A arte, eu falo sempre isso, é a manifestação bela da filosofia. Uhum. E filósofo na música é Raul Seixas. Você pega Raul Seixas, eu gosto muito das passagens das obras dele. Por quê? Ele trabalha com o tempo. E nós da Previdência trabalhamos com o tempo. Exatamente. Ele é atemporal. Nós precisamos ser atemporais. A proteção social, a Previdência, ela precisa ser atemporal, não importa governo, não importa momento, não importa contexto, não importa economia, importa a proteção. Ela é atemporal. Então, primeiro isso, porque nós escolhemos, a Vânia Alice e eu escolhemos o Raul, né? Por isso, ele trabalha com o tempo, ele trabalha com situações também cotidianas. O canto popular, né, é o subtítulo aí, o título, né, o canto popular e a previdência social. Ele aproxima as pessoas, a música faz aproximar as pessoas da vida, da realidade. Mesmo que eu não tenha vivido determinadas circunstâncias, na música eu me identifico, eu consigo perceber isso, né? Então, é isso. Eu tenho uma passagem da obra dele, da música dele, né, quando ele fala daquele trecho da música, as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. A questão da imutabilidade, da ideia do que é pétreo, e eu falo isso com os meus alunos, quando eu falo de cláusula pétrea, eu falo, olha, não existe cláusula pétrea. Pétrea é a música do Raul Seixas, as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. As cláusulas, elas não são pétreas, elas são ou têm uma mutabilidade rígida. É diferente, mas elas são mutáveis, elas não podem ser abolidas, mas podem ser modificadas. Então você vê de onde que você busca a expressão musical, né, para falar, mas a escolha do Raul foi porque é o que você disse, né? Eu acho que é meio que unanimidade, que seja para falar bem ou mal, mas falem dele, né?
É incrível. E você aprofundar, trazer a linguagem musical para a Previdência, foi uma experiência fantástica, uma experiência magnífica, né? E nesse tom da imobilidade ou da mobilidade restrita, tem uma outra música que eu acho provocativa para o tema previdenciário, também do Raul Seixas, Meu Amigo Pedro, né? Onde ele contrasta aquela situação de uma vida constante, de uma vida dentro de uma mesma atividade, dentro de uma mesma regularidade, onde tudo é previsível, e um outro cenário para o qual a Previdência não está de todo preparada, que é a mutabilidade da realidade do indivíduo. A alternância entre estar um dia numa atividade, outro dia em outra, um dia num ponto do território nacional, outro dia em outro, ou quem sabe no exterior, e isso não é abordado, isso é visto de maneira estranha pelo Estado, é visto de maneira estranha pela Previdência, não é? São referências filosóficas trazidas pela música por alguém que não era um jurista, né? Mas que nós conseguimos extrair esse referencial todo dessas produções, né, Alexandre? Não, sem dúvida. Eu agregaria uma outra letra, uma outra música, que é trazida pelo professor Marcelo e professora Vânia Alice aqui no artigo. Para mim, Marcelo, foi o clímax, o ponto máximo da minha leitura. Assim, quando eu cheguei a esse ponto da leitura do artigo de vocês, quando vocês trazem a canção Eu Também Vou Reclamar. Estou com a obra aberta aqui, tá? Por isso que estou consultando. E quando vocês fazem uma análise que eu achei fantástica, assim, e gostaria muito de escutar algumas palavras tuas com relação a esse assunto, do Fábio também. Quando tu traz um trecho da canção, eu vou pedir licença só para a leitura, que diz assim: Gelo em Marte, diz a Viking, mas, no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados. Me aposento com saúde, pela assistência social. 2 problemas se misturam. O que eu sinto aqui, e foi o recado que vocês conseguiram passar para mim na leitura, né? Quando vocês tratam essa canção dentro da ótica de um sistema de seguridade social, e quando a gente fala em sistema, a gente fala em subsistemas que devem se relacionar entre si, deveriam ter uma boa fluidez, né? A saúde com a assistência, com a previdência, e a gente sabe que hoje um atestado médico emitido por um médico do SUS muitas vezes não é aceito pelo perito do INSS. E muitas vezes o cidadão busca a previdência para uma aposentadoria e não tem qualidade de segurado, e o INSS não cumpre lá o artigo 88 da Lei 8.213, indicando que ele procure, então, né, a assistência social para ele buscar um benefício de prestação continuada. Me parece que achei de uma delicadeza, de um acerto tão grande vocês trazerem esse ponto, porque mostra que esse sistema talvez ainda seja uma norma programática, né? Não me parece que a gente ainda tem essa relação. Não sei como é que o que tu poderia falar sobre isso. É incrível, tá? É incrível. Essa foi a nossa percepção. É incrível. Você está falando aí, eu estou arrepiado aqui, porque foi a percepção que nós tivemos e a interpretação que nós queríamos passar realmente, né? Eu, quando dou aula, a Vânia Alice também, quando dá essa aula, quando a gente fala da Seguridade Social, a gente sempre, claro, se reporta ao artigo 194, né? E define lá a Seguridade Social, uma definição na Constituição. A Seguridade Social é o conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar benefícios e serviços nas 3 áreas: assistência social, previdência social e saúde. E nós falamos sempre isso, que há uma negligência, especialmente por parte dos poderes públicos instituídos e dos seus governos, na palavra integrado, conjunto integrado. A palavra integrado aí é o elo, é a chave, é o vínculo, né? Então, quando ele fala na música, eu vou me aposentar pela assistência social, dá uma conotação de que, olha, se eu não contribuir, eu vou ser assistido. Se eu contribuir, eu tenho a previdência, né? Se eu estiver saudável, pelo ponto de vista da saúde, eu consigo ser contribuinte da Previdência. Ele traz isso aí, e olha que ele escreveu isso antes do conceito do artigo 194 da Constituição, e é o ponto pelo qual nós escolhemos o Raul.
ele é visionário, ele é previdente, né? Ele foi previdente, ele foi muito além do seu tempo. Então, essa foi a ideia, e talvez a crítica, né, de reclamar efetivamente é essa. É uma norma programática, e seríamos, eu falo sempre isso, se lá na primeira reforma da Previdência, em 1993, nós tivéssemos gastado todas as fichas, talvez não todas, porque não é recomendável, mas se tivéssemos implementado a Seguridade Social com políticas públicas profiláticas de saúde, permitindo que a população saudável seja contribuinte da Previdência, concedendo o benefício sempre assistencial, mas permitindo trabalho, emprego e renda como essa forma de integrar a Previdência, nós teríamos uma Seguridade Social extremamente forte, não precisaríamos ficar dando de pires na mão auxílios econômicos temporários, como está acontecendo nesse momento. Nós daríamos a prestação de direito da pessoa perene, né, que são prestações da Seguridade Social, um bom plano de saúde público, o SUS, né, que merece a nossa atenção, uma excelente assistência social para quem efetivamente dela necessitar, enquanto necessitar, e temporariamente migrando essa pessoa para a condição de trabalhador, porque trabalho é dignidade, né? Trabalho dignifica a pessoa. Então é isso, quando nós colocamos essa parte do trecho dessa música, foi justamente para fazer uma crítica expressa à não implementação do que nós temos de melhor, a Seguridade Social. E você vê, Marcelo, essa ausência, nós tocamos aqui na primeira parte, que é a ausência do integrado ali, né, entre os três ramos, previdência, saúde e assistência. O atestado do SUS recomendando afastamento, recusado pela Previdência, não conversam. Aquele famoso limbo entre previdência e assistência, onde você é pobre demais para proteção previdenciária e rico demais para proteção assistencial. Então nós temos esses... aqui nós temos uma falha. E nem chegamos perto de tocar na outra parte que não se comunica, que não se implementa, que é conjunto de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade. Sequer cogitamos aqui o vácuo que existe entre esses dois aspectos, e nós vivenciamos cotidianamente quase que um conflito, onde toda vez que se fala em previdência privada, se faz a partir de uma crítica à previdência social, né? Se vislumbra aqui uma crítica. Eu vou fazer um investimento financeiro... Né, você não pode ter previdência complementar sem a elementar, porque senão ela vai ser a elementar. Não adianta, eu não posso querer que a previdência complementar substitua a previdência elementar, e nem o contrário. Os dois sistemas são saudáveis, devem se conversar de forma integrada. E este conversar é que não existe, né? Eu sugiro a previdência complementar criticando a previdência básica social, quando elas deveriam trabalhar em conjunto. Tu vais ter o feijão com arroz, e é disso que é feito um almoço. Eu trago esse exemplo em aula, assim, ó, tu tens lá feijão e arroz, e tu vais ter o pudim, né? Que é a sobremesa, que é o complemento. Se você tentar trocar eles de lugar, a tendência é que dê problema, né? E nós vendemos um criticando ao outro. Ou seja, falta complementariedade aqui também. Perfeito. Imagina, Alexandre, quando você pensa o cidadão que recebe benefício de prestação continuada, imagine um idoso que recebe benefício de prestação continuada por idade, aproveita este valor que ele tem para recolher 5% como contribuição previdenciária, que não vai lhe assegurar nada, mas pensando que ele vai deixar uma pensão para sua esposa. E depois esbarra com o INSS, recusando, com o Poder Judiciário, recusando, dizendo, não, você deveria ter comido esse dinheiro e não ter pago o INSS para deixar. É indevido tentar construir uma previdência que contemple o teu cônjuge se você teve renda de assistência social. São situações absurdas, né? Onde se cerceia. E o quanto, né, Fábio e Marcelo? O Marcelo fez menção ao artigo 94 do texto constitucional, mas o quanto tudo isso que está dizendo, Fábio, acaba atentando contra o 193, né? Porque, ao fim e ao cabo, a gente deixa de ter um bem-estar social e passa a ter um mal-estar social, né? Um mal-estar social, a quebra da confiança, a quebra da segurança, né? A quebra da boa-fé, que tudo faz parte desse plexo, que precisa integrar. E é isso, conversar. As previdências não se falam,
a assistência, a saúde e a previdência não se fala. Governo e sociedade, bom destaque, né, Triquez, que o Fábio fez aí, é solidariedade, é o princípio da solidariedade. Não está escrito a palavra solidariedade no artigo 194, mas é a expressão da solidariedade entre a sociedade e o Estado. Percebermos também que a responsabilidade é nossa, né, não é só do Estado, e, claro, nós fazermos também a nossa parte na tentativa de integração. E o Raul, ele tem muita história nisso. Eu falo sempre, degustem as músicas, percebam as músicas, vejam os trechos das músicas, aquela que chama atenção. E o Raul é riquíssimo nessa parte aí. Essa do Pedro, né, exatamente essa ideia de traz aquela questão mais estável, mas ele traz essa... o Raul ele nos instiga a pensar. E, né, já está em outro plano, que Deus o tenha, né, e zele por nós aqui, mas continuamos a pensar naquilo que ele falou, escreveu, cantou, na sua história de vida. Não, aliás, eu anotei alguns pontos, né, na minha releitura do artigo de vocês, e tem um conceito de arte que vocês trazem no artigo que eu achei fantástico, e o quanto dialoga com a Previdência, né, quando vocês referem que a arte é também uma forma importante de expressão e valorização social. Olha a atualidade do que a gente está tratando nesse projeto, enfim, nessas discussões no BDP sobre arte e previdência, né? Aí vocês prosseguem. Lida com os sentimentos e expressões das pessoas num determinado contexto de tempo dentro de uma sociedade. E lida com os desafios de uma realidade ou de criar o que se espera num futuro iminente, né? Esse é um dos pontos também que me marcou muito no texto de vocês. É engraçado, quando a gente está escrevendo, a gente procura encontrar as palavras, né? A gente procura, não, será que eu mudo essa palavra aqui, contexto por tempo e tudo? Eu lembro exatamente quando você estava falando aí, do momento que nós sentados escrevendo a quatro mãos, não, o que você acha disso aqui, o que você acha dessa situação? Exatamente nesse trecho, né? Como que nós vamos conceituar a arte? Nós temos que ligar ao social. Ela é uma manifestação social, né? Importantíssima. É uma sociedade, aí, o elemento sociedade junto com o Estado, a sociedade que tem cultura, que tem arte, né? Ela é uma sociedade desenvolvida, ela é uma sociedade que preocupa com o social, com a alteridade, com a inclusão do outro, né? O que o Triquez acha da minha obra? O que o Fábio pensa do livro do Triquez? O que eu vou pensar de um desenho que o filhinho do Fábio fez no almoço ou no jantar lá do hotel? Isso é arte, né? Isso é manifestação de pensamento e é arte, importantíssimo. E a oportunidade que a arte nos dá, que a música nos dá, que as pinturas, a literatura nos propiciam de ampliar horizontes, de fazer leituras diversas a respeito de um mesmo tema. Isso é muito bacana, e eu acho que isso é uma provocação que temos que trazer, né? E a palavra que nós colocamos, eu lembro da Vânia falando disso, olha, vamos colocar aqui a palavra sentimento e sensibilidade, né? Que é o que é necessário ter. Isso quando chega o cliente para o advogado, fazer a análise da situação dele, ele tem que ter sensibilidade para perceber, talvez orientando não aquilo que o cliente veio buscar, mas a uma alternativa, a algo que seja mais viável, né? Ou um sentimento de compartilhar com a emoção, com o sentimento mesmo, com o que o cliente está passando. A gente às vezes tem que se colocar profissionalmente no lugar do cliente para, peraí, deixa eu ver do ponto de vista dele qual é a percepção, né? E provocar isso também para o magistrado, para a magistratura, para o ex-adverso, falar, olha, você está causando aqui um problema, essa questão da sensibilidade, do sentimento, não pode ficar à margem das nossas relações, que são relações sociais, né? E isso está na arte, isso a gente procura na arte. Ver o invisível, né? Ver aquilo que não é visto com os olhos, ou com a percepção racional. Muitas vezes a gente precisa, sim, do sentimento. Muito bom te ouvir sobre esse assunto. O objetivo também desses nossos diálogos aqui é fomentar, né, aos advogados, aos procuradores federais,
aos magistrados que atuam na área previdenciária, o estudo do direito e arte em geral, né? Uma conversa como a que a gente teve agora certamente propicia, né? Tu deixasses um alerta importante, né? Escutem Raul, porque tem um diálogo importante com a nossa disciplina. Então a gente espera que esses diálogos, em especial aqui o nosso diálogo de hoje, os colegas que estão acompanhando possam aí ter ideias, né, para a produção, que eu acho que isso é muito importante, acho que agrega muito, tem muito a agregar aí nessa sacudida que às vezes a gente tem que dar em algumas relações que ninguém está vendo o que está posto, né? E a gente precisa chamar atenção para o que já está ali posto, já está fácil a resolução do problema. Às vezes está na portaria do INSS, às vezes está na instrução normativa, e nós estamos discutindo Hans Kelsen para tentar resolver um problema que seria facilmente resolvível, uma parada para respirar e para olhar um mundo um pouco diferente, né? Muito bom, Fábio. Ficam duas sugestões, eu acho, Marcelo, disso aqui. Uma delas adquira e leia Previdência nas Artes do IBDP, o primeiro volume desta coleção que nós vamos produzir. Lembrando, quem está nos assistindo, que tem um link aí na descrição do canal para você acessar a editora e adquirir o seu exemplar. Então, primeira sugestão, adquira e leia. O professor Marcelo utiliza até no mestrado como material acadêmico aí com os seus alunos. E a segunda sugestão é ouça Raul Seixas, né, Marcelo Barroso? Compre o livro, lê ouvindo Raul Seixas, né? Mas eu agradeço muito, imensamente a participação. É isso mesmo, Triqueza. No mestrado, a gente tem 3 horas de aula e com intervalo. Quando eu trabalho esse texto da Previdência e Artes, não tem intervalo e às vezes passa do horário. Porque a ideia, ela deriva para vários campos aí, que é intenso, é muito intenso, né? Agradeço muito participar desse evento, vou participar das outras manifestações de artes que tenho. Marcelo, nós agradecemos muito a tua disponibilidade de estar com a gente aqui nesse projeto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, essa complementação dos textos que nós apresentamos. Esperamos que isso alcance toda a comunidade jurídica, e para você que está nos assistindo aí, a referência, a sugestão aqui para adquirir essa fantástica obra. E também para deixar algum comentário aqui para a gente saber o que é que você está achando disso. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e lembrar o alerta que o Fábio fez no início. Deixem o comentário de vocês após assistirem essa nossa conversa, tragam as provocações de vocês, vamos dialogar, vamos explorar ainda mais o assunto que foi tratado aqui hoje e escutar bastante Raul Seixas. Isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, a próxima entrevista. Até mais. Um abraço a todos, obrigado. Até mais.